até onde vocês viram, né? Vocês perceberam que, que Corinto foi uma cidade, né, na época de Paulo, uma cidade muito importante. E por que que eu faço questão de que a gente veja um pouco sobre Corinto? Porque quando a gente estuda a cidade, né, o local aonde a carta foi direcionada ou escrita, né, a gente consegue interpretar melhor aquela carta, né? Então, por que que é importante estudar a cidade de Corinto? Que a gente consiga entender, né, para qual para qual pessoas o apóstolo Paulo escreveu, para quais destinatários o apóstolo Paulo escreveu, os assuntos que ele tratou, os problemas que aquela igreja apresentou. Tudo isso, quando a gente estuda a cidade, os costumes, a cultura, a gente chama isso de pano de fundo, tudo isso nos ajuda a compreender, a interpretar aquele escrito, aquela carta. Então, essa é a importância, né? Então, toda vez que você for fazer um estudo de um livro, de uma carta, de uma passagem, de uma história, é importante você ver o pano de fundo social, político, econômico, cultural. Tudo isso contribui, né? Porque o escritor ele não escreve isento dessas coisas, né? Paulo estava Professor, incluído, pois não? é interessante, o senhor falando a respeito das escritas de Paulo, a gente observar que Paulo foi um cara muito inteligente até em escolher as cidades que ele ia, né? Porque ele só escolheu Exatamente, cidade importante. Éfeso era muito importante. Corinto, muito exatamente. importante. E E outra depois ele coisa, foi até Salomão, Roma, que era muito importante. isso, isso. Outra coisa também que a Então, gente ele foi um observa cara muito inteligente. é, você vê, ele escolheu lugares estratégicos, né? Ele escolheu cidades portuárias, cidades onde passavam muitas pessoas. Era fácil tinha uma mobilidade muito grande, tinha uma logística, né, muito grande para o evangelho. Então, Paulo, ele, como o Salomão está aqui explicando, realmente ele foi sábio, claro, foi orientado pelo Espírito Santo para isso, para essas viagens missionárias, né? Então, realmente foi pontos assim muito importantes. E aí essa, Salomão, é um dos pontos importantes para a gente estudar o local, estudar a geografia, estudar a política, a cultura, né? Lá falava o grego, né? Porque é uma cidade na Grécia. O grego era a língua oficial na época, né? A língua comercial, a língua mundial. Então, tudo isso facilitou para a expansão da igreja, a expansão do evangelho. E essa deve ser a visão, né? A visão de Cristo é essa. Ele disse: ide por todo mundo, né? Ide por todas as nações, fazer discípulos. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem a dinâmica do evangelho, né? Digamos assim. Então, vamos Dá para a voltar gente aqui. fazer um paralelo com, dá para a gente fazer um paralelo com os missionários pentecostais que vieram para o Brasil, né? Exatamente. Vieram para Assim, Belém, para sonho. Belém, Depois de Belém, eles foram para o Nordeste. exato. Mas olha só, Belém é uma cidade portuária, né? Cidade que eles tiveram acesso via mar, né? Via navio. Então, olha só a importância das navegações, né? Então, essa é a importância. Agora, vamos aqui retomar. Aqui é uma foto, né, de um mercado romano, naquela época, né? O pessoal aqui reunido para negociar, para comprar, para vender, né? Então, está aqui o mercado romano. Essa foto eu tirei da Wikipédia, né? Aqui está o site, né? A referência, aqui está a pessoa que colocou a foto em domínio público, né? O Renan quer entrar aqui de volta, deixa eu aceitar o Renan. Beleza.
Então, o comércio. Vamos lá para o comércio de Corinto. Durante o primeiro século, Corinto, Roma, Alexandria, Éfeso e Antioquia da Síria constituíram as cidades mais importantes do império, né? Então, aqui é o comércio. Vamos fazer, eu fiz um recorte aqui de Gundry. Ele vai falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto. Ele vai dizer o seguinte: Corinto é chamada próspera por causa de seu comércio, em razão de estar situada no istmo, né, no istmo, desculpa, e de controlar 2 portos, né, uma cidade muito importante geograficamente, dos quais um leva diretamente para a Ásia e o outro para a Itália. Isso torna fácil o intercâmbio de mercadorias entre as duas nações, assim distantes uma da outra. Outro ponto importante também lá era os jogos, né? Os jogos istmicos ali realizados regularmente atraíam multidões. O templo de Afrodite, existia um templo lá, nós vamos falar isso se estiver falando da religião. O templo de Afrodite era tão rico que possuía mais de 1.000 escravos e cortesãs, quantia provavelmente exagerada em relação a Corinto num período anterior. Os capitães de navios esbanjavam desenfreadamente seu dinheiro, e daí o provérbio: não é para qualquer um a viagem para Corinto. Com a implicação: se você tiver oportunidade, não a desperdice. Além disso, registrou-se que certa cortesã disse: mesmo assim, em tão pouco tempo, baixei 3 mastros, né? Então, aqui é um recorte, né, do que o Gandhi fez, de uma inscrição sobre Corinto, né? Uma inscrição extra-bíblica, extra-religiosa. Então, você percebe que era um local rico, né? Corria muito dinheiro, e as pessoas lá esbanjavam, né? Esbanjavam dinheiro, riqueza. Aqui fala do templo de Afrodite, né? Um templo muito rico, suntuoso, né? Atraía multidões para os seus cultos, né? Os cultos de Afrodite, vinham pessoas de longe, né? Outro fator também que tornou Corinto uma cidade próspera foi os lucros que eles conseguiam, né, do uso do istmo, né, que eu já falei para vocês, tinha aquele canal de transporte de mercadoria, e eles, então, ganhavam dinheiro com esse canal para transportar as mercadorias que vinham de um continente para outro, de uma nação para outra. A indústria de construção naval, né, como eu falei para vocês, lá foi a cidade, Corinto foi o local onde teve a primeira construção de um barco de remo, né, remado a escravo, né, por escravo, e também um mercado atacadista de escravos. Os historiadores dizem que em Corinto vendia-se cerca de 60.000 escravos por dia, por dia. Então, percebam, tamanha era o volume de negócios, o volume de dinheiro que acontecia ali na cidade de Corinto. O Reio, né? O Reio vai dizer sobre essa questão do mercado de escravos ali em Corinto, que o mercado era tão forte, né? O comércio era tão forte que existia lá um local de refúgio dos escravos. Os escravos que eram refugados, eles eram levados lá para esse local lá e mortos, né, como animais. Então era algo assim, na verdade uma chacina, né, de seres humanos ali em Corinto. Então daí dá para a gente perceber por que Paulo escreve do jeito que ele escreve ali para aquela cidade, né? As 2 cartas à igreja de Corinto. Então, por causa desses fatores, né? Por causa dessas características. Alguns destaques ainda sobre Corinto: nós temos a cidade conseguiu uma reputação internacional, né, por sua localização geográfica privilegiada, nós já falamos. Possuía, né, uma cultura variada e eclética, com seus costumes sociais e religiosos e sua religiosidade.
A cidade era moralmente degradada, né? É claro, uma cidade onde tinha muitas pessoas de fora, cada uma com sua cultura, com a sua religião, com sua crença, né? O próprio culto à deusa Afrodite, ele era regado de prostituição. Então imagina como era a prostituição ali naquela cidade, né? A prostituição, a bebedeira, né? A luxúria, a avareza. Então era algo presente ali na cidade de Corinto, né? Pecado de ordens sexuais, pecado conjugais, né? Traições, divórcios, problemas de casamento. Então, tudo isso aí influenciou a escrita, né, de Paulo à igreja de Corinto. Inclusive, se você ler Coríntios, você vai ver que Paulo responde a umas questões lá que eles fizeram, uns questionamentos com relação ao casamento, né, com relação ao divórcio, uma série de coisas. É uma cidade sofisticada e com uma vasta quantidade de religiões, com seus variados deuses, cuja adoração principal era prestada à deusa Afrodite, a mesma Astarte fenícia, né? A mesma deusa fenícia. Tá. Aqui, vamos entrar um pouquinho agora sobre a carta, né? Objetivamente, né? A primeira carta aos Coríntios. E o objetivo, segundo Gandhi, o objetivo de Paulo ao escrever essa primeira carta aos Coríntios era corrigir algumas crenças e práticas aberrantes, né? E a vulgaridade, né? Que estava sendo praticada ali. A data e local de composição da carta, a primeira epístola é, portanto, a segunda aos Coríntios. Né? Por que Gandhi faz essa afirmação? Porque é o seguinte, há uma expressão na primeira carta aos Coríntios de que houvesse uma outra carta anterior essa primeira carta que nós temos no cânon. A expressão está em 1 Coríntios 5:9, quando ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, os historiadores dizem que esse trecho, né, que eu citei para vocês, que Paulo fala que já em carta vos escrevi, que havia uma carta anterior a essa e que essa carta se perdeu, né? Então, na verdade, a primeira carta de Paulo aos Coríntios não é a primeira. Na verdade, é a segunda, e a segunda é a terceira. Mas a carta que veio para o nosso cânon é essa carta que temos, né? No caso é a segunda, que para nós é a primeira, porque a primeira, na verdade, se sumiu, né? Como a gente não tem a primeira, a segunda é a primeira para nós. Então, ele escreveu da cidade de Éfeso, né? Vocês perceberam que Éfeso era do outro lado do oceano, né? Então, Paulo estava lá e ele escreveu de lá e enviou a carta para Corinto. E a época que ele escreve a carta foi por ocasião da terceira viagem missionária, e o rei vai dizer que essa viagem se deu no ano 54 ou 55 depois de Cristo. Os fatores que motivaram a carta, né, a composição da carta, foram basicamente dois, né? O primeiro fator foi os relatos que a família de Cloé trouxe para Paulo, né? Trouxe os relatos da situação da igreja. Nós vamos ver quais eram os problemas, né? Os principais problemas enfrentados ali. E o pessoal da família de Cloé, ou de Cloé, né? Eles levam para Paulo esse relato, e Paulo, então, é motivado a escrever a sua carta. Também, o que motivou Paulo a escrever foi a chegada de uma delegação de lá, né, da igreja, que veio até Paulo em Éfeso. Primeiro, eles vieram para trazer uma oferta, e depois vieram trazer uma solicitação de um parecer de Paulo sobre alguns problemas que a igreja estava enfrentando. Então, esses dois fatores foram fatores muito importantes, preponderantes
para que Paulo escrevesse a sua carta. E a carta, né, nós vamos ver agora os temas da carta, né? O primeiro tema, o primeiro problema, digamos assim, apontado por Paulo é o problema da falta de unidade, né? Da falta de unidade. O apóstolo Paulo vai falar isso lá do capítulo 1 até o capítulo 4, onde ele vai falar aquele velho problema, né, que os irmãos estavam lá dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né, eu sou de Pedro. Então estava havendo aí essa divisão na igreja, né, em grupos, em partidos. E aí Paulo ficou sabendo disso, né, pelo pessoal da família de Cloé. E aí, então, Paulo escreve, falando lá, corrigindo esses problemas, resolvendo essas questões, né, dessa falta de unidade ali dos irmãos. E Paulo vai dizer, né, que ele, que Apolo e que Pedro, eles apenas eram seguidores de Cristo, né, chamados para o Evangelho, mas que eles não eram. Não foi nenhum deles que morreu por eles, né, que trouxe salvação a eles. Então, que os irmãos... E também Paulo falou que o corpo de Cristo não estava dividido, né? Não tem essa divisão no corpo de Cristo, né? Então, Paulo faz esse apelo para que os irmãos parassem, né, com essa divisão, né? Esse divisionismo, irmãos, é um problema que a gente observa, infelizmente, até hoje, né? Até hoje tem essa questão dessa divisão, e isso tem causado problemas sérios na igreja. Mas vamos continuar. Outro ponto também, outro tema, né, da carta é a imoralidade, né? Professor, Sim, essa divisão que tinha lá na igreja, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tal, pode ser definido como hoje dizendo eu sou de Armínio, eu sou Calvino, eu sou Ellen White? naquela época eles estavam seguindo, eles estavam querendo, né, dividir a igreja por esses líderes, né? Não se sabe aqui, Leandro, se era uma questão teológica. Parece que não. Não era teológica, porque essa divisão que você está citando é uma divisão teológica, né? Hoje as pessoas têm esses dois grandes ramos, né, da teologia, digamos assim, da interpretação, principalmente da questão da salvação, né? Da soteriologia, digamos assim, e da questão escatológica. São dois grandes ramos de interpretação, né? Naquela época, pelo que a gente vê aqui na carta, não era esse o problema de interpretação teológica, porque Paulo ele não vai trazer nada assim no aspecto teológico, ele vai trazer a questão mesmo da prática, né, da unidade, da união, que os irmãos parassem, né, com essas brigas, né, com essas divisões, com essas panelinhas aqui no centro da igreja de Corinto, e que se unissem. Era questão da unidade mesmo. É claro que hoje também tem essa divisão, né? Essa divisão interpretativa. Mas a nossa hoje é um pouquinho diferente. Hoje a gente tem a divisão interpretativa, mas tem a unidade da fé, né? Hoje a gente vive em comunhão, né, com os irmãos que seguem a interpretação calvinista e sem nenhum problema. A gente vive em comunhão, não tem conflito nesse sentido de comunhão, né? É claro que há divergência de interpretações, de teológicas, isso é notório. Mas nessa época aqui era briga mesmo, era dissensões, era confusões, contendas, né? Então havia sim essa divisão forte na igreja. Então é isso. Vamos continuar aqui para a gente não se perder. E outro ponto importante aqui também é a questão da imoralidade, que Paulo vai combater, porque havia lá um problema, né, de incesto, né, no seio da igreja, né, tinha
tinha um moço lá que estava tendo relações com a madrasta, né, com a mulher do seu pai, e isso o apóstolo Paulo condenou veementemente essa questão e pediu para os irmãos excluir até essa pessoa que estava fazendo essa questão, estava praticando dessa forma, né? Outro problema também era a questão do celibato, né? Paulo vai tratar disso lá, dizendo o seguinte: olha, seria bom que não tocasse em mulher, né? Ele fala isso lá, essa expressão lá na carta aos Coríntios, mas ele diz, mas por causa da prostituição, é bom que cada um tenha, cada mulher tenha o seu marido e cada marido tenha a sua esposa. E aí Paulo vai tratar em seguida, né, a questão do casamento e divórcio, né? Paulo vai resgatar essa questão do casamento e do divórcio. Paulo ele traz aqui uma doutrina pesada, uma doutrina dura. Ele diz que se a esposa quiser largar do marido, né, os dois sendo crentes, ele não havia possibilidade de um próximo casamento. Se quisessem se casar de novo, deveriam se reconciliar eles mesmos e voltarem a ficar casados, né? Então Paulo bate pesado aqui. Por quê? Porque naquela época estava havendo uma avalanche de divórcios no Império Romano, né? Não é diferente de hoje, né? Mas naquela época, para você ter uma ideia, estava tendo essa avalanche, né, de divórcios, de separações. E aí Paulo, então, vai fazer essa reparação, né, digamos assim, desse problema que estava ali no seio da igreja, né, questão do casamento, divórcio, a irmã querendo deixar o marido simplesmente porque ela agora converteu, e queria deixar o marido porque o marido não tinha convertido, e Paulo diz, olha, você pode ficar casada com seu marido descrente, né? Se ele aceitar conviver com você, se ele aceitar viver com você, você vai santificar o seu marido descrente e ele será salvo através de você. Essa era a orientação de Paulo, né? Também serviu para o marido também que se converte e a esposa não se converte, né? Que um não é obrigado a abandonar o outro, né? Se os dois consentirem viver juntos, então podia viver sem nenhum problema. Uma coisa, pessoal, que eu percebo aqui é o seguinte: a carta de Paulo aos Coríntios é importante para nós. Em que aspecto? Eu quero que vocês pensem comigo. Ela é importante para nós porque o apóstolo Paulo ele vai aqui nortear, ele vai ensinar uma igreja gentílica, né? Uma igreja que não era judia, digamos assim, vai nortear como essa igreja deve cumprir o evangelho, né? Então, por que é importante para nós essa carta? Porque isso aqui fala da nossa realidade, né? Porque, olha só, pensa comigo, nós não somos judeus. Nós não vamos aqui obedecer mandamentos da lei, né? Da lei mosaica. Não é nosso costume, não temos costumes judaicos. Então, estudando a carta de Corinto, a gente percebe como que uma igreja, né, gentílica, que no caso é a nossa, né, é a igreja brasileira, como que ela deve se comportar em determinados assuntos em relação ao evangelho, entendeu? Então, por exemplo, se você quer orientar uma igreja, orientar uma comunidade, a carta de Paulo aos Coríntios, ela nos dá uma ajuda assim incrível, incrível, porque Paulo vai orientar a vida prática, Paulo vai orientar com relação aos dons, Paulo vai orientar com relação ao culto, o comportamento no culto, o comportamento de um irmão para com o outro, a unidade entre os irmãos. Olha só como esses problemas estão hoje, né, presente conosco, presente na igreja, em qualquer lugar do mundo, né? Porque a igreja é composta de gentios, judeus, né? Aqui no Brasil, só de gentios. Nós não temos praticamente judeu aqui na igreja.
Então, a igreja de Corinto é um modelo, né, digamos assim, se você quer ensinar uma igreja, se você quer mostrar o que a igreja deve obedecer, qual a doutrina que a igreja deve obedecer. Olha para Corinto lá, vai estudar as cartas aos Coríntios, vai estudar a carta à igreja de Éfeso, né, os Efésios, e veja o que Paulo fala, porque Paulo está falando aos gentios, né? Paulo está falando para os judeus. Então, a gente deve olhar isso. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, né? Essa questão de doutrina, de evangelho para a igreja. Aqui nas cartas estão, né, a suma da doutrina da igreja, né? Feita pelo apóstolo Paulo. Professor, então, muito importante. Oi? Nessa mesma perspectiva aí, na época em que houve essa escrita dessas cartas de Coríntios, foi a época que o pastor, no caso Paulo, foi mais perseguido ou não? Olha, Leilson, Paulo foi perseguido desde sempre, né? Desde quando ele se converte ao Evangelho, ele foi perseguido pelos judeus, né? Que não aceitavam de forma nenhuma outra religião, outra doutrina, né? Não aceitavam. Então perseguiu Paulo, assim como Paulo perseguiu a igreja. Né? Paulo fala isso bem claro. Olha, eu também persegui. Paulo dizia: os judeus estão cegos, assim como eu também estava. Então a perseguição sobre Paulo, né, sempre foi presente, né? Por quê? Porque Paulo estava pregando o evangelho. Paulo queria né, trazer uma liberdade, né, do evangelho com relação à lei, a lei mosaica, os princípios da lei, né? Então, outro problema aqui, pessoal, com relação aos alimentos dedicados a ídolos, né? O que aconteceu? Aqui, esse tema chamou a atenção de Paulo, porque os irmãos lá estavam comendo alimentos oferecidos a ídolos. Até esse momento, né? Aqui Paulo vai falar da liberdade cristã e da lei do amor. Até esse momento, tudo bem. Os irmãos comiam, né, os alimentos sacrificados a ídolo e tal, e isso não ia trazer muitos problemas para os irmãos. Agora, o problema que Paulo combate mesmo de forma enérgica é a questão de participar do culto pagão. Não sei se vocês vão lembrar, quando Paulo diz assim: vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Essa expressão lá que Paulo usa é exatamente porque os irmãos de Corinto, né, a gente viu lá sobre a cidade, era uma cidade extremamente idólatra, extremamente pagã. Então, era comum os irmãos, as pessoas ali participarem de rituais, né, de comidas oferecidas aos deuses e etc. Paulo falou: olha, você pode comer, né? Paulo falou do açougue, porque lá em Corinto era comum ter os açougueiros, né? As pessoas que trabalhavam vendendo carnes ali para o pessoal de Corinto, né? Os cidadãos. E aí Paulo falou: olha, como você deve comer de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da tua consciência. Agora, Paulo fala: você não pode participar da mesa do Senhor, né? Pessoal, tenho 10 minutinhos, tá? Paulo dizia: você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Era isso que Paulo estava dizendo. Tinha que ter um limite, né? Tinha que ter um limite. Aí Paulo vai falar com relação a o que é lícito, né? Nem tudo é lícito, mas nem tudo convém. É com relação a essa liberdade, né? Até que ponto a nossa liberdade, até onde a gente pode ir na nossa liberdade cristã, né? Até onde você pode ir, até onde eu posso ir. Então, Paulo estava falando que devia ter um equilíbrio entre a liberdade e a lei do amor, né? Que é a lei do evangelho. Então, era isso que Paulo estava combatendo ali em Corinto, né? Outra questão também muito forte ali era a questão do uso do véu, né? Por que as irmãs elas usavam véus, né? Ao participarem do culto? Bem, isso é muito pontual,
Isso aqui é muito pontual, porque a gente não vê a igreja de Éfeso, por exemplo, as irmãs usando véu, nem a igreja de Filipe, nem a igreja de Tessalônica, onde Paulo, né, fundou a igreja, a gente não vê as irmãs usando véu. Por que que Corinto elas usavam, né? Se vocês lembrarem, a cidade de Corinto, ela tinha um grande templo à deusa Afrodite, né? Que era uma das principais deusas cultuadas ali em Corinto. E o culto à deusa Corinto, à deusa Afrodite, ele era regado de prostituição. Existiam as prostitutas cultuais, né? Elas então faziam ali o ritual de adoração a Afrodite e vinha acompanhado de danças e de relações sexuais ali na hora do culto. E as sacerdotisas, elas tinham a cabeça raspada. E era uma regra na sociedade coríntia de que toda mulher que fazia parte da sociedade de Corinto, ela devia oferecer um sacrifício a Deus Afrodite. Como que essa mulher fazia? Ela oferecia 2 dias de sacrifício no templo, ali a deusa Afrodite, e ela tinha que raspar o cabelo. Então, os historiadores diziam que quando uma pessoa via uma mulher de cabelo curto, ou de cabelo que estava crescendo, essa mulher ela tinha ou estava oferecendo o sacrifício ou ela tinha acabado de oferecer os votos a Deus Afrodite, e o voto era com a prostituição. Então, o que a igreja de Corinto resolveu? Resolveu colocar, porque Paulo diz que o cabelo crescido, o cabelo da mulher, ela serve como véu para cobrir a cabeça. Como a maioria das irmãs tinha a cabeça raspada ou o cabelo pequeno, né, em crescimento, porque de certa forma tinha passado pelo rito do sacrifício à deusa Afrodite, as irmãs então usavam véu que era para igualar todo mundo, para que ninguém ficasse julgando ninguém com relação ao cabelo curto, com relação ao culto a Afrodite. Então, é nesse ponto, é algo de Corinto, é algo da cultura de Corinto, é algo da religião de Corinto. Então, é a questão do véu. Outro ponto, a ceia do Senhor e as festas de amor. Vocês sabem, né? A gente celebra a ceia do Senhor em nossas igrejas, e lá, na época, os irmãos se juntavam para comer, mas só que eles não estavam esperando. Alguns que chegavam primeiro na reunião comia logo ali sua comida, bebia o seu vinho, acabava se embriagando, e os irmãos retardatários, quando chegava para o culto, já não tinha mais nada para participar. Então, Paulo faz essa correção, dizendo: olha, irmãos, do jeito que vocês estão fazendo não está correto. Isso aí não é a ceia do Senhor. Tem que ter reverência, tem que ter introspecção, né? A pessoa tem que ter reflexão, então não é só juntar para comer e beber. Outro ponto importante que Paulo trata é o falar em línguas, né? A questão dos dons espirituais. O apóstolo Paulo vai trazer aqui praticamente 3 capítulos para corrigir essa questão dos dons espirituais, a forma como os dons estavam sendo usados na igreja, de forma como que os irmãos estavam usando esse dom, né? Estava trazendo confusão, estava trazendo discórdia dentro da igreja. Então, o apóstolo Paulo vai corrigir também essa questão. Então, ele vai falar, por exemplo, do amor e dos dons espirituais, né, dentro desse trecho, certo? Falando sobre o amor como superior aos dons, né? Ele vai fazer, então, essa valoração dos dons com relação ao amor, e vai dizer que o amor é mais importante do que os dons. E ele vai falar como que a igreja deveria se reunir, se portar, se comportar no culto, né? Na hora que o profeta, né, tivesse falando, os demais deveriam escutar, deveriam ter reverência. Ele vai falar também com relação
aos dons de cura, né, que a igreja tinha lá, os dons de milagres e outros dons, né? E depois ele vai falar da ressurreição, né, no capítulo 15 dessa primeira carta para nós, né, ele vai falar da ressurreição, né, a importância da ressurreição, a doutrina da ressurreição, a esperança da ressurreição, né? O apóstolo Paulo vai, então, resgatar isso, porque os irmãos achavam que depois da morte não tinha mais esperança, e Paulo disse, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, Paulo vai então, fazer essa correção e vai aplicar de forma correta a doutrina da ressurreição. Depois ele traz um ponto assim complicado de ser entendido, que é o batismo pelos mortos, né? Então, Paulo vai fazer uma argumentação falando sobre esse batismo pelos mortos, mas quando a gente lê, o Gandro também vai trazer essa explicação no seu livro, quando a gente lê sobre esse batismo pelos mortos, o Gandro vai dizer que Paulo, na verdade, ele está fazendo uma contra-argumentação. Está falando, olha, se algumas pessoas se batizam pelos mortos, e vocês se batizam, qual é a razão do batismo de vocês, né? É mais ou menos nesse sentido que Paulo está falando desse batismo. Ele não está falando para os irmãos se batizarem os mortos. Não é isso. Paulo não está trazendo uma doutrina nova. Ele simplesmente está dizendo por quem se batizam os que se batizam pelos mortos e vocês, por quem vocês se batizam. É isso que Paulo estava dizendo, fazendo um contraponto desse batismo que era praticado em Corinto, né? Do batismo da igreja. Então, é isso que Paulo está falando. E depois, a gente tem a questão das ofertas, né? Paulo já vai fechando a carta, agradecendo as ofertas que ele recebeu, né? E outros assuntos que ele vai tratar no finalzinho da sua carta. Então, pessoal, essa é a nossa carta, nossa primeira carta aos Coríntios, né? Uma carta, como você percebe, muito importante, né? Uma carta com um valor teológico muito importante, muito grande, né? Paulo trata de vários assuntos que são assuntos corriqueiros do dia a dia. Ele vai trazer a correção, vai falar sobre culto, vai falar sobre dons. E daí nós temos, para encerrar, eu coloquei um exercício lá para vocês, que vai perguntar exatamente sobre os dons, vai perguntar sobre o véu, né? E outras coisas mais, vai falar sobre a liberdade cristã, né? Para você pensar mesmo, lá tem umas perguntas para você pensar, para você refletir, para você discutir, né? Dar uma lida novamente no texto de Gandry, né? Sobre a primeira carta aos Coríntios, sobre o que nós falamos aqui nos slides. Então, você vai conseguir responder esse exercício lá. E, assim, para encerrar, eu quero o Natan, desculpa, eu não vi aqui. Você levantou a mão, Natan, ou não? Não levantei não, professor. Tudo bem. Se alguém quiser participar, vamos participar agora, nós temos aí mais ou menos 5 minutinhos para encerrar.